Olá, tudo bem com você? Está pronto para mais um estudo bíblico? E olha só, hoje nós vamos ter as nossas últimas lições. A última lição que tivemos falou sobre o batismo. E hoje nós vamos falar sobre dois temas especiais que nós temos como estudo adicionais desse curso bíblico Verdade e Vida. Está preparado? Então vamos orar. Santo Deus maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade de termos estudado a Bíblia até aqui. Santo Espírito de Deus, nos ajude a continuar estudando a Tua Palavra. E que o Senhor nos ilumine nesse momento de estudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição de hoje é a lição 20, a Igreja Verdadeira. E nós vamos ver também a lição 21, porque é apenas um resumo rápido. Tá certo? Para então terminarmos o nosso estudo bíblico. Então, é a respeito da igreja verdadeira. São tantas igrejas na Terra. Será que Deus tem uma igreja verdadeira? E quais seriam as características dessa igreja? Vamos para a Bíblia? Então, primeira pergunta. Quem é o fundamento da igreja? Ou a pedra angular? Quem fundou a igreja de Deus? Quem é o fundamento dessa igreja ou a pedra angular? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, a pedra angular. Então, o fundamento da igreja de Deus é Jesus Cristo, porque ele é a pedra angular. Quem são os dirigentes da igreja? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dirigentes das igrejas são os apóstolos, os mestres, pastores, aqueles que são separados para o ministério da palavra de Deus. Qual é a tríplice missão da igreja? Percorria Jesus, lá em Mateus 4, 25, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, a missão da igreja de Deus aqui na terra, ela se divide em três partes. E tem a base no que Cristo fez, no que Cristo nos ensinou, no seu exemplo, que é ensinar na igreja, onde você estiver, ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus. E levar um estilo de vida saudável para as pessoas. Jesus, ele curava as pessoas e nós podemos estar trazendo cura, saúde para as pessoas. Através de quê? Através do ensinamento de um estilo de vida saudável. Porque a melhor cura da doença é quando você se previne, é quando você se cuida para que ela nem sequer ocorra. E é claro que Deus tem o poder de curar quando a doença já existe. Mas a Igreja de Deus, ela tem pregado que nós precisamos ter um estilo de vida saudável para estarmos assim nos protegendo de diversos problemas de saúde. Que exemplo a igreja deve seguir? João 13,15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também, disse Jesus. Então, o nosso exemplo é Jesus Cristo. Qual é a norma de conduta da igreja? Apocalipse 12, versículo 17 diz: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a norma de conduta da igreja de Deus na terra é aquela que guarda os mandamentos de Deus, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E essa igreja também, além de guardar os mandamentos de Deus, ela tem o testemunho de Jesus, que Apocalipse mesmo responde, que é o dom de profecia. Que dom possuirá a igreja remanescente? Lá em Apocalipse 19:10 diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O verso que acabei de falar para vocês, né? Então, a igreja remanescente, a última igreja de Cristo na terra, ela terá o dom de profecia. Que devo fazer? Quando conhecemos as características da igreja verdadeira, que devo fazer? Lá em Atos, versículo 2 e 41, nos aconselha a nos unirmos
a esta igreja verdadeira. Quando os apóstolos pregavam a palavra, traziam as verdades de Cristo, a igreja, as pessoas iam se unindo aos apóstolos e ali o número era acrescentado. Então nós também precisamos fazer a mesma coisa, nos unir à igreja de Deus aqui na terra. Lá em 2 Pedro 1, verso 10 a 12, diz que nós devemos permanecer fiel e firme, uma vez que aceitamos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos agora permanecer fiel e firme até que Ele venha. E agora eu vou, de uma forma resumida, lhe dizer quais são as características da igreja verdadeira com base em textos bíblicos. A igreja verdadeira possui a fé em Jesus, Apocalipse 14, versículo 12. Ela guarda os mandamentos de Deus, Apocalipse 14, 12. Ela tem a manifestação visível do espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. Ela respeita o santo sábado do Senhor, Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Ela orienta-se pelo que diz a santa palavra de Deus, 2 Timóteo 3 e 16. Ela sustenta um dinâmico e tríplice programa do evangelismo, Mateus 4 e 23. Ela anuncia o juízo iminente, Apocalipse 14 e 7. E essa igreja verdadeira, ela prega com poder acerca da segunda vinda de Jesus, Tito 2, versículo 13. Essas são as características da igreja verdadeira. Você conhece uma igreja assim? A igreja adventista do sétimo dia, ela respeita todas as outras religiões. E é claro que Deus tem pessoas suas escolhidas em todas as religiões. Mas a igreja adventista do sétimo dia, ela tem tido o cuidado de ter como base, como regra de fé, a palavra de Deus. O fundamento da igreja adventista do sétimo dia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu exemplo. Essa igreja, ela tem tido a missão de ensinar e de pregar o evangelho e de ensinar as pessoas um estilo de vida saudável. Essa igreja também, ela tem guardado os mandamentos, ela apresenta o espírito de profecia, como estudamos em lições anteriores. E ela respeita tudo o que é ensinado pela palavra do Senhor. A nossa base como adventista do sétimo dia, como cristãos, é seguir o assim diz o Senhor. Tá certo? Tudo o que a palavra de Deus diz, façamos e obedeçamos como diz a sua palavra. Aqui, meus amados, na lição 21, que também é um estudo adicional, vai falar sobre o reino da glória de Deus. E a primeira pergunta é: quantos reinos existem relacionados com o plano da salvação? Existem 3 reinos, veja só: o reino do pecado, o reino da graça, que foi a salvação oferecida por Cristo, e o reino da glória. Vamos entender isso? Quando nós nascemos nesse mundo, de que reino fazemos parte? Nós fazemos parte do reino do pecado. Nós nascemos em pecado, porque o pecado entrou no mundo através do homem e todos pecaram. Mas para sair do reino do pecado e entrar no reino da graça, o que é necessário? É necessário que sejamos justificados. Lá em Romanos 3 e 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós conseguimos sair do reino do pecado, embora sejamos pecadores, mas reconhecemos o nosso pecado e somos justificados então por Cristo Jesus, e assim entramos agora no reino da graça de Deus. Vivemos para este reino, o reino da graça. Quais são os passos necessários para que alcancemos a justificação de Cristo? Precisamos ser doutrinados, aprender a palavra de Deus para poder entender o que está sendo ensinado. Precisamos crer de todo o coração nessa palavra. Olha, aprender não é suficiente, eu preciso crer e arrepender-se dos pecados e confessar os pecados a Cristo Jesus e receber o perdão de Deus. Esses são os passos para sermos justificados perante o Senhor. Ser doutrinado, aprender, como você está aprendendo aqui, com a palavra de Deus, crer nessa palavra
confessar os pecados e receber o perdão de Deus. Assim você está fazendo parte do reino da graça de Deus. Estando já justificados no reino da graça, o que mais necessitamos? Nós necessitamos, uma vez que fomos justificados em Cristo Jesus, que estamos vivendo para o seu reino, agora nós precisamos da santificação do Senhor, como diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí você pode perguntar, Simone, podemos ser santos no mundo de pecado? A Bíblia diz que sim, porque ser santo, de acordo com a palavra de Deus, é ser alguém separado. Embora que você seja pecador, mas você reconhece o seu pecado e vive uma vida na graça de Deus. Dessa forma você está sendo uma pessoa separada para o reino de Deus, ou seja, está sendo santificado pelo Senhor. A santificação, ela não é uma obra do agora, só agora, né? Na hora que você aceita e pronto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. A obra da santificação é uma obra para a vida inteira, da vida inteira. Então, como praticar e alcançar a santificação? Primeiro, deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo, Romanos 8:14, porque Jesus foi ao céu para interceder por nós, mas ele disse que deixaria o Espírito Santo conosco para nos guiar a toda a verdade. Então é deixar ser guiado pelo Espírito Santo, é o primeiro passo. Segundo passo, obedecer à lei de Deus, obedecer ao Senhor, obedecer à sua palavra, o que o Senhor nos pede. Produzir os frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 3, 22 e 23 diz isso. Uma vez que vivemos na graça de Deus, agora vivendo uma vida diferente com Deus, nós teremos frutos, os frutos do Espírito Santo. Hebreus 10 e 38, vivendo pela fé. Mateus 18 e 18, unindo-se à igreja verdadeira de Deus. Hebreus 10 e 25, assistindo aos cultos com os irmãos de fé. O apóstolo nos aconselha que devemos nos congregar, porque assim a nossa fé será cada vez mais acrescentada, aumentada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 a 17, vivendo contente e crer sem cessar. Orar, crer sem cessar, tá certo? Alimentando-se da palavra de Deus todos os dias, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Devolvendo a Deus o dízimo e sendo liberal nas ofertas, porque como estudamos em outro estudo sobre os dízimos e ofertas, o Senhor diz que aquele que não é fiel nos seus dízimos e ofertas está roubando o próprio Deus. Então é uma obra também de santificação na nossa vida, ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Trabalhando para ganhar almas para Cristo, Apocalipse 22 e 17, uma vez que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos o Evangelho do Reino Eterno, precisamos levar essa mensagem para aqueles que não conhecem. 2 Pedro 3 e 18, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Mateus 24, 13 e Apocalipse 2 e 10, sendo perseverantes até a morte ou até o fim. Precisamos, para receber a santificação de Deus todos os dias da nossa vida, precisamos ser justificados e agora praticar essa santificação através desses pontos que vimos aqui, tá certo? E Deus ele vai nos orientando, ele vai nos iluminando através da nossa comunhão com Ele, através da oração, porque estamos falando com Ele, e através da palavra de Deus, ao estudarmos a sua palavra, ao ouvir a sua palavra, porque estamos recebendo Deus em nossa vida através da sua palavra. E agora praticar essa palavra é o que se resume todos esses pontos aqui que eu falei para vocês. Questão 7. O que significa a glorificação e quantos seremos glorificados? Então falamos do reino do pecado, do qual nascemos. Falamos do reino da graça, do qual adentramos para ele quando recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador em nossa vida e vivemos uma vida separada para ele. E o reino da glória. Que reino da glória é esse? A glorificação corresponde à ressurreição dos justos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Uma vez glorificados, estaremos no reino da glória
para lhe gozarmos a eternidade. Então o terceiro reino é o reino da glória, o qual ocorrerá pela volta de Cristo Jesus, quando Ele nos glorificar e nos levar para o céu, e estaremos para sempre com Ele em sua glória. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te ilumine. Que você tome essa linda decisão na sua vida de continuar estudando a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, orando todos os dias sem cessar, buscando cumprir a palavra de Deus, buscando praticar. E dessa forma você terá paz aqui. Você será feliz aqui, apesar de qualquer situação. E quando Jesus voltar, subirá com Ele. Este foi o estudo bíblico, Verdade e Vida. Eu vou estar colocando para você o seu certificado de conclusão do curso Verdade e Vida aqui pelo grupo, para você poder imprimir, tá certo? Mas nós estaremos organizando um dia para fazer a entrega desses certificados. Se você quiser participar desse momento especial, vou colocar aqui no grupo a data e hora e local para este dia, tá certo? Mas o mais importante é que você continue estudando a palavra de Deus, que você continue recebendo Deus em sua vida e assim que possamos juntos nos unir à Igreja de Deus, fazemos parte daquele grupo das pessoas que esperam o Senhor, que vivem como norma de sua vida a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Mais uma vez digo, reconhecemos que somos pecadores, mas temos a consciência de que o nosso Deus está conosco, de que precisamos obedecê-lo, viver uma vida diferente para Ele, e assim Ele todos os dias estará nos justificando, e quando Jesus voltar, estaremos para sempre com o Senhor. E se estivermos mortos naquele dia, o Senhor mesmo nos ressuscitará, como diz em sua palavra. Que Deus te abençoe. Foi um prazer para mim estudar com você a palavra de Deus. Mas continue no grupo, porque teremos mais informação a respeito do certificado e poderemos até continuar com o grupo, se você assim desejar, para juntos compartilharmos mensagens bíblicas que nos traga o crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Até mais.